Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série de sequências eu vou finalmente demonstrar e dar um exemplo do famoso teorema do confronto, um teorema que a gente já utilizou algumas vezes com as funções, tá? Tudo que eu falo sobre funções funciona no geral para as sequências, porque justamente tudo que a gente demonstra em funções a gente utiliza a caracterização sequencial. Então, muitas vezes é uma necessidade que funcione para sequências, e como é muito mais fácil demonstrar para sequências, porque depois a gente só usa a caracterização para demonstrar para as funções, eu estou demonstrando esse teorema somente agora, com as sequências. Beleza? Então, o teorema do confronto, vocês com certeza já utilizaram ele para estudo de limites. Então, a gente considera três sequências reais e um ranking natural. Então, aqui para todo natural acima desse ranking, né, a gente tem a garantia que essa sequência Vn vai estar entre a sequência Un e Wn, ok? Então, lembrando, como no último vídeo, desigualdades largas, né, para a gente conseguir passar para o limite, beleza? E se a gente mostrar que o limite de Un igual ao limite de Wn, né, pelo teorema do confronto, ou como em inglês, que é um bom nome, é o Squeeze Theorem, né, que diz que é o teorema de esmagar, né? Então, como esse limite é igual a esse limite, esse daqui necessariamente tem que tender ao limite do mesmo, ok? Então, o teorema diz que se os limites existirem, vamos ter a igualdade deles, ok? Então, a demonstração ela é bem simples e depois a gente vai fazer um exemplo simples para vocês entenderem o poder do teorema do confronto, tá? Ele é utilizado quando a gente não sabe estudar o limite, né, propriamente dito da nossa função, da nossa sequência, mas a gente consegue enquadrar ela. E assim que enquadrar, a gente consegue achar um enquadramento fino o suficiente que consiga concluir a nossa prova. Beleza? Então a gente vai demonstrar isso daqui. Então eu vou supor, né, que tudo daqui, todos esses limites existem, né, e eu vou fazer uma prova pela definição de epsilon. Beleza? Então, se eu conseguir baixar aqui, né, então eu vou considerar um epsilon estritamente positivo. Ou seja, um epsilon estritamente positivo, beleza? Então, a gente supõe que o n é convergente. No caso, eu vou supor que todos são convergentes. Então, como o n tende a um valor L, a gente sabe por definição de epsilon que vai existir um n1 que pertence aos naturais, tal que para todo número natural acima desse rank aqui, né, a gente vai ter o valor absoluto de un menos L, que vai ser estritamente inferior a epsilon, ok? Então, esse equivalente é o quê? Isso é equivalente a dizer que a gente consegue enquadrar o n com L menos epsilon e L mais epsilon. Beleza? Então, isso daqui é a mesma coisa que dizer que temos L menos epsilon, que é inferior ou igual não, né? Inferior estrito. E se minha caneta sumiu, perdão. Né? Inferior estrito a epsilon, que é inferior estrito a L mais epsilon. Essa é a definição epsilon de uma sequência convergente. Beleza? Que a gente já viu. Mesma coisa para Wn. Então, Wn ele é convergente, vou falar em L também, então a gente sabe que vai existir um rank não necessariamente o mesmo, ok? Então, eu vou falar que é um rank N2, que pertence aos naturais, tal que para todo N superior ou igual a esse rank, ok? A gente vai ter a mesma coisa, mas com Wn. Então, Wn menos L, né, estritamente inferior a epsilon, então esse equivalente a dizer que epsilon, eu escrevi aqui epsilon, né, perdão, aqui é o N, né? O n. Então, isso aqui vai dizer que vão ser L menos epsilon, que é estritamente inferior a Wn, que é estritamente inferior a L mais epsilon. Beleza? E agora a gente quer garantir que acima de um rank isso daqui também vai funcionar para Vn. Então, como diz a nossa hipótese, a gente sabe que o n é inferior ou igual a Vn, né? E Vn é inferior ou igual a Wn. Né? Então, se a gente utilizar isso, a gente sabe então que vamos ter L menos epsilon. A gente sabe que ele é estritamente inferior ao n, tá? Ele é estritamente inferior ao n, como ele é estritamente inferior também a Wn. O n é inferior ou igual a Vn, então vamos ter inferior ou igual a Vn aqui, beleza? Vn é inferior ou igual a Wn, por definição, ok? Então ele é inferior ou igual a Wn, e Wn a gente sabe que é estritamente inferior a L mais epsilon. Então, estritamente inferior a L mais epsilon, beleza? Então isso implica que temos um Vn menos L, que vai ser estritamente inferior a epsilon. Beleza? Então, isso daqui é a definição epsilon de convergência, então isso daqui implica que Vn também tende a E. Beleza? Então, a prova é bem simples, né? Então, eu não escrevi, mas é a mesma história sempre. A gente escolhe um rank igual ao máximo desses dois para garantir que isso funcione. O que importa, o que eu quero dizer é que a definição é bem simples só por composição aqui das desigualdades. Então, Vn necessariamente tem que tender a L. Então, vamos fazer um pequeno exemplo para vocês entenderem o poder desse teorema. Então vamos estudar esse limite, ok? Então a gente quer estudar o limite quando n tende a mais infinito de seno de n dividido por n.
Existem algumas técnicas para calcular isso brutalmente, tá? Eh, Pode existir algumas técnicas. A técnica que a gente pode pensar, que eu já apresentei, é fazer o fato que 1/n tende a zero e seno ele é um valor limitado, é uma função limitada, e a gente sabe que algo que tende a zero vezes um limitado tende a zero, ok? Então eu já dei spoiler do resultado, né? Mas eu quero utilizar o teorema do confronto, porque normalmente quando vocês veem funções trigonométricas, vocês têm que pensar que funções trigonométricas a gente sabe enquadrar facilmente. E no momento, a partir do momento que vocês sabem enquadrar uma função, o teorema do confronto é bem, bem, bem chamativo, beleza? Então a gente vai enquadrar aí, seno de n. Então a gente sabe que para todo n, né, para todo n a gente vai ter que seno de n está entre -1 e 1, né? Então temos -1 inferior ou igual a seno de n, ok? Que é inferior ou igual a 1, beleza? E agora a gente só vai dividir por n. N é diferente de zero, né? Então para todo n diferente de zero, obviamente, né? Porque senão a gente não pode dividir por n. Então isso daqui implica que vamos ter -1/n inferior ou igual à nossa função, né, nossa sequência, então seno de n dividido por n, que é inferior ou igual a 1/n. Como são desigualdades largas, a gente pode compor pelo limite, beleza? Né, todos esses limites existem, beleza? Então, a gente pode utilizar o teorema do confronto, então esse valor aqui e esse valor aqui, eles tendem a zero, né, 1 sobre algo que tende a infinito tende a zero, então temos zero, e temos aqui o nosso seno de n, né, sobre n, então isso daqui vai ser o limite quando n tende a mais infinito, beleza? Então, de acordo com o teorema do confronto, né, isso quer dizer então que necessariamente o limite dessa sequência tende a zero. Então temos que o limite de seno de n dividido por n tende a zero, né, igual a zero, beleza? Então essa foi uma função simples, tá? Isso funciona obviamente para funções um pouquinho mais complicadas. Toda vez que vocês verem uma função trigonométrica, pensem no teorema do confronto, porque ele é muito, muito, muito interessante para fazer o estudo de limites. Beleza? Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê para os próximos vídeos.